Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Para essa grande conferência do grande jornalista Domingos Meirelles, e presente aqui hoje nesse evento uma das maiores senadoras do Brasil, polêmica, atuante, Lídice da Mata. Um momento importante e uma palestra aqui importante, essa dona demonstração que se preocupa com as coisas do Brasil e da Bahia, presente aqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui nessa conferência que trata de um assunto da maior relevância para a sociedade brasileira, que é o seu direito à informação livre, na medida em que trata das novas formas de comunicação e com um público que é de jornalistas e empreendedores. Não pode existir sociedade democrática sem imprensa livre, sem o acesso do cidadão à informação e sem o acesso do cidadão a se ver naquela informação. Então, isso é mais importante do que muita coisa que algumas pessoas acham que é importante. Isso é tão importante, a imprensa livre é tão importante quanto a reforma agrária, quanto a reforma urbana, porque diz respeito à liberdade de imprensa, é matéria-prima de um projeto de democracia. Senadora, o Domingos ele tem lutado muito, ele tem batido muito nessa tecla a respeito de preservar a notícia, de dar notícia com ênfase e com veracidade. Mas hoje a gente ainda tem visto o cerceamento, a liberdade de expressão, as amordaças, donos de emissoras, até políticos que hoje têm tirado muitos profissionais do ar e vai ser um comentário. Como é que a senhora vê essa amordaça na liberdade de expressão, onde o ex-ministro Aires de Brito, com a Carta Magna, ele fortaleceu mais a liberdade de expressão em nosso país? Olha, eu acho que a injunção, a intervenção na notícia é inaceitável, mas há uma responsabilidade no noticiar. Então, o direito de resposta do cidadão ofendido, o direito de dar a sua versão ao público tem que ser garantida à sociedade, não apenas aos políticos. Não diretamente, mas um jornalista, ao informar, pode dar uma notícia que atinja um comerciante, que atinja um negócio, e esse comerciante e esse negócio deve ter o direito de se manifestar dando a sua versão. Agora, isso é uma coisa, é o direito da notícia correta. Agora, a outra coisa é fazer uma injunção para tirar profissionais, para perseguir profissionais, para blindar pessoas, blindar notícias, ou seja, impedir que aquela notícia seja do conhecimento do público. Isso nós não podemos concordar. Senadora, o país vive num momento de crise, um momento crucial. Vossa Excelência, que faz um grande mandato, tem lutado muito pela Bahia. Como é que a senhora vê essa situação, onde um presidente, pela primeira vez na história, segundo pesquisa, 3% de aprovação, ainda continua governando? Como é que a senhora avalia com a experiência que Vossa Excelência tem? Olha, eu acho que o problema não está nos 3%. Um governante pode passar por um momento de grande dificuldade de aprovação e depois crescer novamente. O grande problema está em que ele, com 3%, ele não pode impor a sua vontade à sociedade. Ele não pode, com um governo tão claramente contrário às expectativas populares, ele não pode impor uma agenda que seja desaprovada pela maioria da população. Aí eu digo qual agenda? A reforma trabalhista, todas as pesquisas que são feitas dão conta de que 60%, 70% da população foi contra a reforma trabalhista e continua sendo contra as suas consequências hoje. Então, esse governo, esse presidente, que não recebeu o voto do povo para ser presidente, e sim para ser vice, que, através de uma conspiração, chegou à presidência da República, que não tem aprovação popular, ele não pode dizer o que muita gente diz, ele tem que aproveitar a sua impopularidade para fazer tal e tal medida. Não, ele não pode se aproveitar de sua impopularidade para fazer vencer a sua vontade, ou a vontade de alguns grandes interesses do capital no Brasil, porque o poder é do povo e não deste capital. O poder é daqueles que foram eleitos para representar o povo. Por isso é que eu defendo uma antecipação das eleições no Brasil.
A antecipação das eleições não é uma tragédia. O Japão agora vai antecipar em 3 anos a sua eleição. Por que vai antecipar? Porque está começando a viver um conflito perigoso com a Coreia do Norte. Ele precisa receber o respaldo popular para ver que posição vai tomar, que decisão vai tomar. Aí dizem, não, mas o Japão é parlamentarista, independente do ISTA, de ser presidencialista ou parlamentarista, o poder emana do povo. O povo tem que ser chamado a participar. Sem que o povo participe e discuta os seus fracassos, as suas escolhas, ele não pode amadurecer o suficiente para cada vez escolher melhor. Portanto, antecipação das eleições. É preciso dar o direito ao Supremo para a investigação do presidente, que será a 2ª vez que o Supremo solicita da Câmara dos Deputados essa permissão, com denúncias graves de envolvimento do presidente da República no exercício do mandato em práticas de corrupção e convocar eleições diretas. Agora, cada vez mais, nós estamos mais próximos da eleição. É claro que dá tempo, claro que nesse período terá que haver um presidente para convocar as eleições, mas apenas para essa função. Olha, é muito importante esse esclarecimento com a senadora Letícia da Mata, ela vê a visão correta que todos os brasileiros verem, mas muitos deputados não verem essa situação porque da outra vez negociou as emendas, agora vai fazer a mesma coisa. Todo mundo está vendo, mas para a justiça, isso não é um crime eleitoral, senadora? Não, não é, porque isso não é feito com papel assinado, né? Isso é uma negociação de governo, mas há uma justiça a ser feita, que é a justiça do povo, de não reeleger esses deputados que se colocarem numa posição de servir ao interesse de um governante e não ao interesse da população. Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão.